Irmãos, o louvor que nós acabamos de cantar é um hino da harpa, e ele chama-se A Última Hora. Essa é a versão real desse hino. E o refrão, conforme nós acabamos de cantar, diz: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo quer te libertar. Quando eu estava escrevendo essa mensagem, conforme eu falei ontem, a Léo inclusive até repetiu agora, não é? Essa palavra foi pregada há 3 anos atrás, e como lembrávamos aqui ontem, quantas coisas que aconteceram depois desses 3 anos, não é? E naquilo que eu sempre, entre aspas, chamo a atenção de vocês, admoesto a vocês, para que leiam a Bíblia, e leiam incansavelmente, né? Terminou, volta, porque a partir do momento que nós interagimos com um verso 1, 2, 3, 4 vezes, de 4, 5, 10 vezes falará o Senhor conosco, porque sempre Ele vai falar no momento da qual nós estamos caminhando. Amém, irmãos? Então é muito importante que a gente possa, não é, ter esse livro como o nosso norte, aquele que verdadeiramente indica a direção para a nossa vida. Amém? E me chama a atenção exatamente essa data de hoje, não é? E quantos que nesta data, pela cegueira espiritual, se lançarão em exageros, e não apenas esses exageros que ferem a consciência, mas que também afastam do convívio eterno com o nosso Deus. Como sabemos, o carnaval tornou-se um símbolo de liberdade sem limite. Na busca por prazeres passageiros, muitos irão mergulhar suas almas na mais profunda escuridão. E a porta estreita que Jesus menciona não é popular como, né, e nem larga, fazendo exatamente um comparativo, como as avenidas desta festa da carne, mas é a única que leva à comunhão eterna com o Pai. Abra a Bíblia de vocês, no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, a partir do verso 22. Lucas, no capítulo 13, a partir do verso 22. Passava Jesus por cidade e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes Jesus: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora
começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinávamos em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançado fora. Muitos virão do Oriente, muitos virão do Ocidente, do Norte e do Sul, e de todos os lugares, e sentarão à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão ser os primeiros, e primeiros que serão os últimos. Amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua fronte, vamos falar com Deus. Vamos pedir para que o seu Santo Espírito nos entregue, nos revele tudo que nós precisamos saber dessa fala do Senhor Jesus. Assim como Ele está falando com os povos daqueles dias, que fale também no nosso coração hoje, nesta manhã, para que nós possamos sair daqui com um entendimento, com o discernimento devido, para que nós possamos aplicar essa verdade no mais profundo do nosso ser, viver essa verdade, e não apenas discursar essa verdade, porque sabemos que a palavra do Senhor, ela não apenas informa, mas também ela transforma. Buscamos em Ti, Senhor, através do Seu Santo Espírito, essa transformação. Traga-nos, Senhor, não apenas conhecimento, mas também traga, Senhor, a manifestação com os dons do conhecimento, com os dons do discernimento, para que saiamos daqui muito mais sábios, muito mais com o entendimento aguçado do que da maneira que nós entramos. Para a honra e glória do Senhor mesmo. Amém, amém, amém. O tema: não fique de fora. Repetindo: não fique de fora. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, verso 37 e 38, Jesus também falando, com aquele povo, ele diz: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Irmãos, naquele tempo, não diferente dos nossos dias, muitos imaginavam, muitos ignoravam o chamado de Deus, e ainda continuam ignorando esse chamado, vivendo de uma maneira de que nada vai acontecer. Muitos ainda desprezam o convite para entrar na porta estreita. E Jesus alerta a todos que o reino de Deus exige uma decisão imediata, pois a porta não ficará aberta para sempre. Assim como a arca foi o único refúgio contra o dilúvio, Cristo é o único caminho para escapar da condenação e participar da mesa do reino de Deus.
Eu gostaria de fazer uma pergunta para você e que você só pensasse nessa ocasião da qual, não é, você chegou atrasado num determinado dia, onde que você tinha um compromisso importante. Pense nisso, pense exatamente naquele instante, não é, que você perdeu algo importante porque chegou atrasado no lugar da qual você já estava destinado. Quantas vezes você chegou e a porta estava fechada? Na vida espiritual, não é absolutamente nada diferente dessa situação. Por isso, a palavra de Deus nos alerta, nos admoesta. Já expliquei para vocês que admoestar é fazer uma repreensão com amor. Porque mais uma vez falando aquilo que a gente repete aqui de uma forma constante e que nós sabemos exatamente que isso é a maior verdade, que o amigo diz aquilo que você precisa ouvir e não o que você quer. Na minha carreira secular, ou seja, no mundão, secular é uma vida sem Cristo. Na minha carreira, eu cansei de fazer reuniões motivacionais, onde que eu fazia com que as pessoas saíssem, como diz o gaúcho, na ponta dos cascos, para buscar objetivos, para conquistar metas, para produzir mais. Fui treinado para isso. Poderia aqui estar falando um monte de coisa agora para inflar o ego de cada um de vocês e que vocês, não é, ficariam satisfeitos aqui e agora. Porque eu tenho esse conhecimento, eu sei fazer isso. Fui treinado para isso. Mas a palavra, quando nós estamos envolvidos com a palavra é verdade. Muitos irão aceitar, outros não irão aceitar. Embora o Senhor Jesus, Ele está mostrando para todos daquela época, como para nós também, que a hora é agora, não é para depois. Nós não podemos adiar determinadas situações, nós não podemos chegar atrasados. Assim como nós nos contrariamos quando chegamos atrasados a um compromisso e que a porta já fechou, a vida espiritual também não é diferente disso. E diz a palavra que haverá choro, não é? Muito choro, sofrimento e ranger de dentes. E não apenas as contrariações que a gente passa nessa vida. Existirão consequências maiores se não adentrarmos pela porta estreita. O chamado é urgente. E não se deixe enganar pelas ilusões desse mundo, pelos comichões. O pastor falando sempre a mesma coisa, né? Não troque a eternidade por alguns prazeres, alguns instantes de prazer desse mundo. Atrasos, irmãos, são muito perigosos. Você perde a oportunidade nessa vida e pode perder a vida em um desses atrasos. Eu sempre foco, não é, essa visão com relação a chegar e a porta está fechada, o portão está fechado, para essas pessoas que vão prestar aí o Enem. Esses vestibulares, não é? Que não adianta, tem um horário estipulado, a partir dali o portão fecha, não é?
E quantas reportagens que vocês viram das pessoas que chegaram atrasadas e saíram chorando ali daquele lugar porque não tiveram a tolerância de 1 minuto sequer. O portão fechou, acabou. No reino dos céus é a mesma coisa. Não tem diferenciação nenhuma. Assim como aquela pessoa ficou frustrada por não ter conseguido entrar e prestar o Enem, prestar o vestibular, porque chegou atrasado e a porta já estava fechada, e nós cansamos de ver isso, principalmente na época de Enem, basta ser, né? Os repórteres ficam procurando exatamente os retardados. Retardado não é doença não, irmão. Retardado é aquela pessoa que se tarda, né? Que retarda o compromisso dela. Oh Deus amado, adiamentos deixará muitos do lado de fora no dia do Senhor. Existe uma grande diferença, já falado aqui, mas nunca é demais repetir, entre justificação, salvação e reino dos céus. Justificação é o ato pelo qual Deus declara justo aquele que crê em Jesus Cristo, não diferente do que foi a abertura. O homem que era culpado e condenado perante Deus, agora é absolvido e declarado justo pelo próprio Deus. Salvação é a oportunidade que temos de uma nova vida nessa terra, voltada para a eternidade. No momento em que nos arrependemos, que deixamos a velha vida de pecado e voltamos para Jesus, Ele nos salva, e esta salvação verdadeira, ela é baseada exatamente à fé e à obediência a Cristo Jesus. E reino dos céus. O sentido da palavra reino é domínio, ou seja, reinado, não é? Que inicia na vida de todos que recebem Jesus como Senhor. Portanto, a hora é essa. Jesus quer nos libertar. Jesus quer nos dar vida e vida em abundância. Oh, glorioso! Então, o reino dos céus é o sentido da palavra, né? Que vem de reino, domínio, reinado, que se inicia na vida de todos os que recebem Jesus como Senhor. Em outras palavras, é a ocasião onde que passaremos toda a eternidade como cidadão dos céus, ao lado de Jesus. Eu sempre falo para vocês, né? A eternidade já começou aqui. A partir do momento que nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós não temos mais dúvida no nosso coração. Ninguém vai falar mais na nossa consciência, ninguém mais vai falar no nosso conhecimento, ninguém vai falar mais no nosso discernimento, não é? Que não é bem assim, muito pelo contrário. Nós sabemos exatamente que se estamos fazendo a vontade de Deus, já estamos pisando na eternidade. O contexto histórico, ou seja, Jesus, ele estava na sua última caminhada rumo a Jerusalém, antes de ser levado a sacrifício por mim e por você. E ele passava ensinando, não é? Por todo o caminho da qual ele passava, preparando os discípulos para os eventos finais de sua missão, deixando exatamente, não é, exemplos, testemunhos, curas, prodígios e maravilhas das quais ele estava fazendo ali e que os discípulos também seriam capazes de fazer. E questionam Jesus sobre os
que serão salvos. Os escribas, os fariseus, os saduceus, né? Os zelotes, enfim, toda aquela seita judaica que acompanhava, sabatinando Jesus, fizeram uma pergunta: quantos serão salvos? Que isso, na verdade, refletia todos os debates judaicos da época. Mas Jesus respondeu com um chamado pessoal e urgente para entrar para a porta estreita. Jesus, ele revelou que muitos seriam excluídos, enquanto pessoas de todas as nações participariam da mesa do reino de Deus. E esse ensino, ele rompe uma série de expectativas exclusivistas, porque o judeu, ele tinha que somente ele seria salvo. Como tem muitas religiões aí que se propagam que só eles serão salvos. Oh glorioso! Quando nós observamos exatamente, nos aprofundando, buscando aprofundar no propósito dessa escrita, dessa fala do Senhor Jesus, nós compreendemos que nós deveremos fazer de tudo para entrar pela porta estreita, pois só assim entraremos no reino de Deus. E Jesus é a porta estreita. E somente quem entra por Ele participa da mesa no reino e evita a exclusão eterna. E ao estudarmos essa parábola contada por Jesus e reproduzida por Lucas, nós encontramos aqui alguns motivos porque devemos nos esforçar para entrar pela porta do reino de Deus. Primeiro motivo, porque Jesus, em sua jornada, revela essa urgência. Versos 22 e 23. Voltando à palavra, passava Jesus por cidades e aldeia, ensinando e caminhando para Jerusalém. Verso 22. Observe, irmãos, que Jesus não desperdiçava tempo. Ele ensinava enquanto caminhava, mostrando que o ministério não se limita a lugares fixos. O nosso ministério não é necessariamente aqui dentro. O nosso ministério não é necessariamente no domingo. O nosso ministério está exatamente na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Aonde a planta do nosso pé pisar. Devemos ser ensino para as pessoas, porque aquilo que nós já estamos obtendo de conhecimento, nós temos que transferir para os outros, para que outros também venham provar dessa verdade libertadora, dessa verdade que salva e não escraviza, liberta e não escraviza. A ida de Jesus a Jerusalém, ela é intencional. Vejam que durante todo o ministério dele, ele está caminhando para Jerusalém. Ele não é a vítima do destino, mas sim, ele é o Senhor da história. E é claro que nessa caminhada ele está consciente de que ele tem uma missão a ser cumprida. Naquilo que eu sempre falo para vocês, Jesus, quando ele veio para esse mundo, o Deus encarnado, quando veio habitar entre nós, ele veio e cumpriu cabalmente a sua missão. Ou seja, com início, meio e fim. Não deixou nada, não deixou nenhuma etapa sem ser cumprida, muito pelo contrário.
viveu por nós, nasceu por nós, viveu por nós, padeceu por nós, morreu por nós, ressuscitou por nós e já está se preparando para voltar para nós. Sabendo que Ele é a salvação, sabendo que é nele que nós teremos a vida eterna, sabemos que é Ele a porta da qual nós devemos entrar. Diante de todas as portas que são escancaradas nessa vida, nós temos que escolher a porta certa, que é Cristo Jesus. Nós não podemos adiar essa entrada, muito pelo contrário. A igreja que sou eu e é você, deve sair das quatro paredes e levar a mensagem a todos os lugares sem distinção. Em outras palavras, nós não somos igreja somente quando estamos aqui dentro, muito pelo contrário. O Senhor quer com que a gente haja amanhã, lá fora, mostrando para as pessoas, principalmente para os nossos, que a porta ainda está aberta. O cristão, ele deve aproveitar toda a ocasião para compartilhar a sua fé, mesmo no caminho, nas mais diferentes situações do nosso cotidiano. Jesus deu exemplo, ele não perdia tempo, através do modo, e do estilo de ensino peripatético que existia naquela época, que era uma forma dos filósofos ensinarem os seus alunos. Jesus se utilizando exatamente daquele tipo de ensino, por onde ele passava, ele ensinava os seus discípulos, porque ele ia avisando os seus discípulos, claro, de uma forma sutil, para que não causasse espanto a eles, porque o aprendizado para muitos é lento. E Jesus é longânimo, ele sabe exatamente, que nós às vezes nos retardamos para aprender, nos retardamos para o reconhecer. Ele conhece tudo de nós, sabe tudo de nós. Amém? Verso 23, e alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? A pergunta aqui revela uma visão limitada da salvação, como se fosse apenas para poucos privilegiados, assim como os judeus tinham no seu íntimo, no seu interior. São poucos os que são salvos. Revela exatamente mais a curiosidade do que o compromisso. Jesus, ele não alimenta especulação, mas chama todos para a ação. Entre pela a porta aberta. Ele estava ali escancarado, mostrando exatamente que ele estava aberto para todos os que estavam ali ignorando ele. Ele ama a todos, indistintamente, mesmo os que o ignoram, mesmo os que riem dele, conforme o louvor que nós acabamos de cantar. Ele ainda nos ama, porque isso é a essência dele: amor, a longanimidade, a paciência que ele tem exatamente para cuidar dessas pessoas teimosas que insistem em não aceitá-lo. Isso fica declarado nas Sagradas Escrituras, porque a todo momento ele era sabatinado. E aqui estava a sabatina daqueles que se achavam politicamente corretos, religiosamente corretos.
toda a raça judaica na frente dele, todas as seitas judaicas na frente dele, questionando ele. Já fazendo uma pergunta, não é? Conforme eu sempre falo para vocês, quando você faz uma pergunta da qual você já sabe a resposta, é uma retórica, não é? Então, usando exatamente dessa retórica, que isso é a especialidade máxima do judeu, ele pergunta algo que ele já sabe, pela cultura que ele possui. E ele pergunta, querendo colocar o Senhor em contradição, quantos serão salvos? Em outras palavras, ele já tinha um entendimento que só a raça deles seriam salvas. Só que vocês vão ver, ao término dessa parábola, dessa conversa de Jesus, ele está falando aqui com figuras de linguagem, vocês vão ver exatamente o que acontece nos dias de hoje, profetizado por ele nessa parábola. A igreja, que sou eu e é você, deve ensinar que a salvação não é estatística, mas uma experiência pessoal com Cristo Jesus. Aquilo que eu sempre falo, irmãos, busca ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Ele é teu amigo, Ele não se aparta de você, mesmo todas as vezes das quais você pisa na bola, mesmo às vezes quando você vira as costas para Ele, Ele não se aparta de você, Ele não se distancia de você, é você que se distancia dEle. O Evangelho não é para satisfazer curiosidades teológicas, mas para provar e provocar a transformação de vida. O cristão deve valorizar a oportunidade presente e não adiar a decisão por Cristo Jesus. Segundo motivo, porque a pergunta é pessoal. Verso 24. Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. O verbo esforçai-vos, no grego, significa lutai, combatei, empenhai-vos intensamente. A tradução mais aplicável aqui, se agonizem para entrar, para não ficar de fora, porque a porta é estreita. A porta é estreita porque é o símbolo, a exclusividade de Cristo como o único caminho para a salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Nenhuma religiosidade, nenhuma religião fará alguém viver a eternidade a não ser através de Cristo Jesus. Por isso é que cada vez mais nós temos que espiritualizar a nossa essência, o nosso ser, essa tricotomia, ou seja, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Devemos ofertar, assim como Ana ofertou Samuel, o nosso ser para Deus. Oh glorioso! Jesus, Ele não responde à curiosidade sobre quantos serão salvos, mas chama todos à responsabilidade para entrar pela porta estreita. Jesus aqui também revela que muitos tentarão entrar, mas já será tarde demais. Não
fique de fora. Olha o tema da nossa ministração. É exatamente esse conclamo, é exatamente esse convite, é exatamente essa exortação, esse encorajamento que o Senhor Jesus nos faz. Não fique de fora. A igreja que sou eu e você deve ensinar que Jesus Cristo é um caminho de renúncia e compromisso e não de conveniência. Eu aceito Jesus porque é conveniente, porque Ele vai me dar uma vida de prosperidade. Ele vai acrescentar o que eu não tenho. Ele vai me dar bens materiais. O Evangelho não é para especulação, mas para a ação. Hoje é o dia de entrar pela porta, não amanhã. E conforme o convite do Senhor e o tema da ministração dessa noite, não fique de fora. A vida cristã, ela exige disciplina e perseverança. Não é um caminho largo de facilidades, da quais o mundo nos promove, nos apresenta. Eu sempre falo para vocês que esse mundo é como se fosse adentrar num shopping center, né? Estamos adquirindo muitas coisas aí que nós não vamos ter condições de pagar. Eu estou falando aqui como uma figura de linguagem, porque muitas pessoas estão buscando iniquidade nesse mundo e da qual ficarão pelo lado de fora. Muitas pessoas estão buscando contrariar a vontade de Deus, promovendo a sua própria vontade nesse mundão que está aí fora. Olha as avenidas do carnaval, porta escancarada exatamente para todo tipo de prazer. E às vezes chegam até rir de Cristo Jesus nos seus temas, das quais eles estão ali agora desfilando. Olha essa amplitude diante da porta estreita. O cristão deve aproveitar o tempo presente, pois a porta não permanecerá aberta para sempre. Olha a imagem do aluno que chegou atrasado para prestar o Enem. Que você já deve ter visto isso por inúmeras vezes na TV. Esse tipo de reportagem. A vida cristã exige disciplina e perseverança. Não é um caminho largo de facilidade, mas uma decisão séria e comprometida. Terceiro motivo, porque a oportunidade é limitada, versos 25 ao 27. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abra-nos a porta, e ele nos responderá: não sei de onde sois. Vejam quem é Jesus, vejam como ele ensina. Ele pega exatamente toda aquela tradição judaica para apresentar a sua palavra. O dono o teu vizinho, né? Digamos assim, o dono da casa. Antigamente, compreendam que na época da Palestina as casas não existiam os cômodos divididinhos conforme é hoje da nossa, né? Quarto, sala, né? Cozinha. Não tinha essa divisão. Tinha um quartinho de despensa onde que guardavam-se ali os alimentos, guardavam os bens, tal, né? Onde o Senhor chama de quarto secreto. A Bíblia, né, revela que é o quarto secreto. O resto era tudo aberto. As pessoas dormiam no chão.
nos seus colchonetes, nos seus colchões, mas dormia no chão. E quando Jesus ele se refere aqui ao dono da casa, ele está mostrando essa figura de linguagem para os judeus daquela época, que o dono da casa, normalmente, ele ficava lá no cantinho, ele e a esposa dele, lá no fundo, enquanto que todos aqueles filhos, que não eram um, eram 10. Quando o pai e a mãe deitaram, os filhos também todos estavam deitadinhos. E aí vem alguém e bate a porta. Bate a porta, não é? Pedindo para entrar, ou pedindo para ser atendido. O dono da casa, ele não quer ser incomodado, e muito menos incomodar o sono dos seus filhos, que estão todos deitados ali naquele chão. Percebe que para ele sair, o dono da casa, para ele sair e chegar até a porta para abrir e atender esse vizinho, ele vai ter que passar por todos os filhos, acordar a casa inteira. Jesus ele usa essa figura de linguagem porque já no capítulo 11 ele apresentou exatamente essa parábola do vizinho inoportuno. O dono da casa é Deus, que quando ele fechar a porta, ele não abre. Essa porta simboliza o fim da oportunidade da salvação. A salvação é agora, irmãos, não adie. Você não sabe o que vai ser da tua vida daqui 10 minutos. Vamos estender um bocadinho mais, daqui 1h e 10 minutos. Bater na porta depois de fechada mostra arrependimento tardio. O problema não é falta de desejo, mas falta da decisão no tempo certo. Quantas pessoas estão adiando, né, essa entrega para Cristo Jesus? Ah, glorioso Deus! A igreja, que sou eu e é você, deve alertar que religiosidade sem conversão não garante a entrada no reino dos céus, no reino de Deus. Por isso que lá no início nós apresentamos a justificação, a salvação e o reino de Deus, mostrando exatamente a diferenciação, não é? E que nós não podemos adiar a nossa entrega para o Senhor, não podemos retardar a nossa entrada pela porta estreita. A salvação ela tem prazo, não podemos adiar indefinidamente a decisão por Cristo. Hoje é dia da salvação, amanhã pode ser tarde demais. O cristão deve cultivar intimidade com Cristo, aquilo que eu sempre falo, essa amizade que Ele espera em cada um de nós, essa entrega que Ele espera em cada um de nós. Ah, Deus Redentor, e não apenas aparência religiosa. Não basta conhecer sobre Jesus, é preciso ser conhecido por Ele. Muitas pessoas conhecem sobre Jesus, muitas pessoas já ouviram a história, não é, do filho de José, que tinha a mesma profissão do seu pai, o carpinteiro. Verso 26, então direis,
comíamos e bebíamos na tua presença, ensinavas em nossas ruas, verso 26. Estar próximo fisicamente não significa estar unido espiritualmente. Olha como muita gente se engana. Muita gente ainda dentro da igreja fazendo a sua própria vontade, achando que está perto do Senhor, fisicamente, mas não espiritualmente. A salvação, ela não se baseia em contatos humanos, mas em conversão genuína e verdadeira, da qual eu sempre falo para vocês que o maior milagre na vida do crente é a conversão. Ontem eu caminhava aqui por caminhos tortuosos, pela escuridão. A partir daí eu dei um giro na minha vida de 180 graus e estou caminhando aos passos do Senhor Jesus. Conforme as Sagradas Escrituras nos revela para que caminhemos. É bem possível estar perto da verdade e ainda assim estar perdido. A pessoa ouve a palavra, tem uma simpatia pela palavra, mas a palavra, ela não tem uma permanência dentro dessa pessoa, porque outros valores vão tomar proporção daquilo que já foi revelado para ela. Os comichões nos ouvidos, os continhos de fábulas, os continhos de fadas que vão adentrar no ouvido das pessoas. A igreja, que sou eu e é você, deve alertar que religiosidade sem fé viva em Cristo não salva ninguém. O Evangelho exige resposta prática, não basta ouvir, é preciso obedecer. O cristão, ele deve entender que a salvação não é tradição ou costume, conforme esses que estavam na frente do Senhor, questionando ele exatamente sobre tradição e costume. Mas a entrega pessoal a Cristo. Verso 27. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos vós de mim, vós todos que praticais iniquidade. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Não sei de onde sois. Observe exatamente aquele dono da casa, lá no último lugarzinho do cômodo dessa casa, que era um só. Não sei de onde sois, vós sois, indica a ausência de relacionamento verdadeiro com Cristo. Não é falta de informação, mas falta de comunhão. O que é comunhão? Koinonia. É convivência. É estarmos junto com Ele. Vivermos com Ele. Por isso que a eternidade para nós já começou aqui, uma vez que nós já estamos vivendo com Cristo aqui. Quando eu estou fazendo a vontade de Deus, é o maior culto que eu posso prestar para Ele. Apartai-vos vós de mim, é a sentença mais dura que alguém pode ouvir. Não é apenas exclusão, mas uma rejeição definitiva. Portanto, a hora de adentrar por essa porta estreita é agora, não pode ser adiada. A igreja, que sou eu e é você, deve alertar que a religiosidade sem arrependimento leva à rejeição final.
Eu continuo vivendo a minha vida, mas eu sou um religioso. Eu acendo vela, né? Eu vou de vez em quando em culto. Temos um Deus que nos conhece por inteiro. Temos um Deus que sabe exatamente até quando a gente apresenta desculpa para fugir de compromisso com Ele. O maior perigo não é a ignorância, mas viver sem ser reconhecido por Jesus. Muitos que conhecem a Cristo Jesus, de ouvir falar, sem ter esse contato, podemos dizer assim, sem ter essa aproximação, ter essa intimidade, essa amizade com Ele. A urgência da conversão é clara. Não há salvação sem mudança de vida. O quinto motivo, porque ficar de fora do reino de Deus traz dor eterna. Diz a palavra, verso 28, ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançado fora. Observa que ele está falando com uma raça ali na frente, que de repente tinha que, por exclusividade, pela religiosidade deles, que eles eram o religioso do religioso. Jesus está pedindo amizade, Jesus está pedindo interação, Jesus está pedindo o verdadeiro reconhecimento, porque eles não conseguiam, através da religiosidade cega da qual eles praticavam, que não conseguia ver que Deus estava na frente deles falando. O Deus encarnado. O choro e ranger de dentes é a expressão típica do juízo eterno, indicando dor, arrependimento e desespero. Dentro e fora revela a justiça divina. Os que rejeitam a fé ficam de fora, enquanto os que creram participam da mesa do reino. A maior dor não é apenas o sofrimento, mas sim ver os heróis da fé dentro do reino e você estiver de fora. O maior sofrimento não é apenas físico, mas espiritual. Estar separado de Deus para sempre. Essa é a maior dor que o ser humano tem que já imaginar. Eu sempre digo o seguinte, passe um dia colocando Deus de lado, que você vai ver o inferno na tua vida em todos os aspectos. Que dirá a eternidade? A igreja, que sou eu e você, deve pregar, mas conforme eu sempre falo e repito aqui, pregar com os nossos testemunhos, pregar com as nossas atitudes e não necessariamente discursar para as pessoas. Pregar, mostrar os nossos testemunhos com clareza, para que as pessoas vejam que a salvação é urgente e que rejeitar Cristo traz dor eterna. A vida cristã, ela deve ser vivida com seriedade, pois o destino eterno é irreversível. E o quinto motivo, porque o reino de Deus é para todos os que creem. Veja a abertura, veja exatamente conforme foi a abertura. E o que o Senhor está falando exatamente aqui, através do Evangelho de Lucas. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão os lugares na mesa no reino de Deus. Essa imagem mostra a universalidade da salvação, ou seja, o universo todo pode ser salvo, uma vez que se arrepende e declare que Jesus é o seu único e verdadeiro Senhor e Salvador.
O reino não é exclusivo de Israel, mas aberto a todas as nações. Por que Jesus faz essa comparação? Muitos virão do Oriente e do Ocidente. A mesa do reino é símbolo de comunhão e festa. Muitos que eram considerados de fora estarão dentro. A igreja que sou eu e é você deve ser misericordiosa e ser missionária, levando o evangelho até os confins da terra, pois o reino é para todos os que creem. E também, conforme eu sempre cito, os confins da terra não está lá na China, não está lá na Austrália, está a 2 metros do nosso portão, está exatamente a 2 metros do nosso portão. Eu tenho que levar o evangelho para todos, indistintamente, principalmente para os do nosso quintal, os que estão abaixo do nosso teto. O cristão deve viver com gratidão, sabendo que foi incluído pela graça e com humildade, sem se achar dono do reino, conforme os judeus se achavam. E o verso 30, ele fecha essa parábola dizendo: contudo, há últimos que virão ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Os considerados últimos, gentios, pobres, desesperados, eu e você. Não temos sangue judeu. Vejam exatamente o que o Senhor está falando e o que acontece nos dias atuais. Os judeus que ainda não reconhecem a Cristo Jesus. Os judeus que foram os primeiros a serem informados por Deus, raça eleita, povo escolhido. Se continuarem exatamente com essa ignorância sobre Cristo Jesus, ficarão fora do reino. E nós não estamos falando aqui de um percentual de 5%. Os que rejeitam a Cristo Jesus, os judeus, os chamados ortodoxos, os judeus verdadeiros, presume-se ser mais de 60% dos que rejeitam a Cristo Jesus. E ele deixa isso claro: os primeiros serão os últimos, os primeiros a ter tido contato com o Deus Javé, conheceram Deus. E quando Deus se encarna e vem para a terra, rejeitam a Deus e não reconhecem Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa porta está aberta hoje. Se os judeus ortodoxos proclamarem que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador, até entrarão por essa porta. Mas se continuarem com essa teimosia, como muitos que nem judeu e teima em não aceitar Jesus, vai ficar para o lado de fora. Não sou eu falando, é a palavra. Os considerados gentios somos nós. O que um dia fomos não crentes, porque não tivemos tido o privilégio que o judeu teve de conhecer Deus antes de nós. Olha toda a história bíblica que vocês vão ver exatamente, não é? Deus se apresentando. Deus se apresentou para Abraão e assim sucessivamente para diversos que muitos não reconhecem. Reconhece Moisés, mas não reconhece Jesus. Esse verso revela a realidade do reino. Deus não segue critérios humanos
de mérito ou posição. A salvação é pela fé, não por tradição ou status. Se observarmos hoje, a maior riqueza desse mundo está na mão do judeu. Esse cara que tem tudo, ao mesmo tempo não tem nada. Esse cara que pode comprar tudo, mas poderá ficar de fora, porque não vai passar pela porta estreita. Quando eu falo judeu, eu falo exatamente para todos esses, não é? Muitos ignorantes pelo fato de ignorar a verdade. Outros pela teimosia de não aceitar a verdade. A igreja, que sou eu e você, deve anunciar o evangelho inclusivo. Todos têm chance de ser salvos, todos têm condições ainda de passar pela porta estreita, não é? Você não temos condições de fechar essa porta, muito pelo contrário. Jesus está com ela aberta aqui, agora. Oh Deus amado, o cristão deve viver com humildade, sem confiar em privilégios, mas na graça soberana de Deus. Concluindo, a porta estreita lembra que a salvação exige fé e decisão imediata. Ficar de fora do reino traz dor eterna e arrependimento tardio. O reino de Deus é acessível a todos. Muitos virão, mas só entram os que creem. Os últimos se tornam os primeiros, e os primeiros podem se tornar últimos. Não estamos aqui julgando em momento algum os judeus ortodoxos, mas devemos orar exatamente para que eles mudem o comportamento dele, não é? E aceitem a Cristo Jesus como o único Senhor e libertador da vida deles, o único que traz a salvação, a porta estreita que ainda está escancarada para eles, como também para todos os descrentes dessa vida. Abaixe a sua fronte, feche os seus olhos. Se você ainda não entrou no reino de Deus, aproveite a oportunidade. Faça tudo para entrar neste reino e não ficar de fora, porque a porta está aberta. Não desperdice a oportunidade, é muito perigoso ficar do lado de fora. Abandone os seus pecados e entre por esta porta para viver uma vida ao lado de Deus. Você gostaria de entrar nesse instante, aqui e agora, no reino de Deus? Faz aí agora uma declaração silenciosa para Ele, porque Ele nos ouve e está aqui nos ouvindo. Pode ter certeza que agora Ele está do teu lado com os ouvidos inclinados para que você não fique de fora. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, por nos trazer, por nos dar a oportunidade de meditarmos nesta palavra, nessa sua fala, Senhor. Conforme o Senhor falava para aquele povo descrente que estava ali à sua frente, fale também, Senhor, nos nossos corações, nesta manhã, para que jamais possamos ficar distantes da mesa que o Senhor já tem estendida no seu reino para cada um de nós.
porque sabemos que o Senhor nos quer lá com o Senhor. Obrigado, Senhor, por ter o privilégio de compreender a sua verdade, Pai, e no tempo oportuno me render totalmente a Ti, Senhor, o único digno de todo louvor e toda adoração. Obrigado, Pai, pelo Seu Espírito Santo nos trazer tanta revelação nesta manhã, para a honra e glória do Senhor mesmo. Amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Senhor.